professores, sejam bem-vindos a mais uma edição da UFG Saúde. E como anda a sua alimentação? Hoje nós vamos falar sobre a alimentação como aliada na prevenção e combate de doenças. E estamos recebendo a professora Gláucia Cariello Lima, da Faculdade de Nutrição da UFG, para falar um pouquinho para a gente sobre isso. Seja bem-vinda, Gláucia. Muito obrigada, Luciana. Prazer estar aqui com vocês. Queria começar a nossa conversa tentando definir o que é uma alimentação saudável, né? Bom, Luciana, a alimentação saudável parece clichê o que eu vou falar, né? Mas é aquela baseada em alimentos de verdade. Por que se fala muito nisso hoje? Nós temos o Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado em 2014. E esse guia trouxe um novo panorama da classificação dos alimentos. Ela traz os alimentos classificados pelo grau de processamento. Então, nós temos os alimentos in natura e minimamente processados, que são os alimentos, na forma que nós encontramos na natureza, ou que passaram por processos mínimos, por exemplo, de secagem, ou resfriamento, congelamento, retirada das partes que não são comestíveis. E nós temos aqueles alimentos que são processados, ou seja, acrescidos de açúcar ou de sal, ou passaram por um processamento mínimo aí, mas sem interferir nas características dos alimentos, nas características nutricionais. Nós temos os ingredientes culinários, que são aqueles ingredientes que dão sabor à comida, que vão melhorar a sua qualidade sensorial. Então, o sal, o açúcar, as gorduras, o vinagre. E nós temos os ultraprocessados, que são aqueles produtos formulados pela indústria de alimentos, que tem uma vida de prateleira enorme, às vezes de anos. Então, esses produtos são acrescidos de aditivos, e esses aditivos servem para dar características sensoriais a essas formulações, porque essas formulações têm muito pouco ou nada de alimento natural. Então, para isso, elas precisam desses aditivos para ter textura, para ter cor, para ter sabor, para ter aroma, parecidos, que mimetizem os alimentos naturais. Então, a regra de ouro desse nosso guia alimentar é que a gente faça da nossa alimentação, para que ela seja saudável, a base da nossa alimentação deve ser de alimentos in natura ou minimamente processados. Que nós usemos com moderação os ingredientes culinários, então que nós não tenhamos excesso de sal, excesso de açúcar, de gordura. E podemos utilizar os processados para complementar as nossas preparações culinárias, mas que evitemos ao máximo os ultraprocessados. Além dessa regra de ouro, é importante também para a nossa alimentação ser saudável, que dentro desses alimentos in natura, minimamente processados, que nós tenhamos uma variedade de alimentos, porque nós não encontramos em um único alimento todos os nutrientes. Então, quanto mais variada, quanto mais tipos de alimento nós tivermos na nossa alimentação, mais eu garanto que eu estou ingerindo todos os nutrientes necessários para uma boa saúde. Além disso, é muito importante que a gente tenha atenção ao comer. Então, nós falamos hoje de atenção plena na hora de comer. Por quê? Nós temos que ter consciência daquilo que nós estamos ingerindo, o que eu estou colocando dentro do meu corpo. Será que aquilo que eu estou comendo vai me nutrir ou vai prejudicar a minha saúde? Hoje em dia nós corremos tanto com todas as tarefas, com todas as demandas que temos no dia a dia, e às vezes nós estamos negligenciando essa parte, esse momento do nosso dia. Então, muito importante que a gente coma em companhia, inclusive. Isso é uma das premissas do guia, que nós estejamos em companhia no momento da nossa alimentação, que nós estejamos focados naquele momento da alimentação. Tudo isso é muito importante numa alimentação saudável.
Glaucia, trazendo essa questão da alimentação um pouco para a nossa realidade, né, que a gente vive um momento de pandemia do novo coronavírus, a gente vê muita fake news, né? Limão, gengibre, vitamina C, frutas cítricas, chás, que prometem aí curar, até prevenir, né, o contágio do coronavírus. Isso existe? Tem algum fundamento para isso? Como que a alimentação pode ajudar nesses casos? Sim, né? Nós vivemos um tempo de fake news, infelizmente. Então, o que a gente precisa fazer é buscar informação, né, de fontes confiáveis o tempo todo. E tudo isso que vem surgindo na mídia em relação à alimentação, combater ou prevenir o coronavírus, é mentira, né? Nós não temos um medicamento que combata ainda esse vírus, infelizmente, não temos vacina e principalmente não temos nenhum alimento, nenhum chá ou limão ou qualquer outra coisa que combata o coronavírus. Isso é uma mentira e nós precisamos, né, deixar isso muito claro para a população, né? A população não pode ser enganada nesse sentido. O que acontece, né? Por que surgem aí essas notícias falando que a vitamina C ou qualquer outra coisa pode combater o vírus? É porque esses alimentos, né, ricos em vitamina C, em vitamina E, em carotenoides, eles são considerados antioxidantes, né? E por causa disso, eles têm um papel importante na nossa imunidade. Mas isso não vai combater o vírus nesse momento. O que vai acontecer é que se eu tenho uma imunidade boa, a resposta do meu organismo ao vírus ou a qualquer outra doença vai ser diferente, vai ser melhor do que uma pessoa que está com a imunidade comprometida. Então, a nossa alimentação é um dos fatores que interfere na nossa imunidade. Então, a alimentação saudável, rica em alimentos que tenham esses nutrientes que eu citei, é importante sim para a nossa imunidade, mas não vai combater o coronavírus, não é isso. A nossa imunidade ela é criada ao longo do tempo também, ela não vai ser criada de um dia para o outro. Se eu tomar um shot, ou se eu tomar um suco, ou se eu tomar uma água com limão, ou qualquer coisa do tipo, ou um chá. Ela vai sendo construída ao longo do tempo. E eu tenho que manter isso também o tempo todo, garantindo essa imunidade, né, boa para combater qualquer tipo de doença. Para o meu corpo responder de forma melhor a qualquer coisa que venha me acometer. Glaucia, você tocou num ponto que está muito sensível no momento que a gente está vivendo hoje, que a questão das doenças mentais também em função da pandemia, né? As pessoas estão estressadas, preocupadas, ansiosas, quadros depressivos. No último episódio do nosso programa, a gente entrevistou um psiquiatra, né, que falou muito sobre esse aumento das doenças mentais nesse momento que a gente está vivendo. E eu queria saber de você se tem alguma coisa que a alimentação pode fazer por isso. Tem alimentos que te ajudam a combater a ansiedade, que melhoram o humor, que ajudam a dormir melhor. Queria falar um pouco sobre isso. Essa ansiedade, né, gerada pelo confinamento em si, né, que gera um tédio nas pessoas, pelas preocupações que a pandemia traz, né, pela série de problemas que ela traz para as pessoas, né, isso faz com que nós tenhamos, às vezes, uma tendência, né, em casa a buscar por alimentos que tentem confortar esse nosso lado, que tentem trazer para a gente uma sensação, pelo menos naquele momento, de prazer para combater essa ansiedade, esse quadro depressivo. Então, a busca por alimentos mais calóricos, ricos principalmente em carboidratos, nesse momento, né, fica aumentado. Esses alimentos, né, normalmente, se você faz, né, o consumo uma vez ou outra, que bate aquela vontade enorme de comer um doce, de comer algo mais calórico, tudo bem, é super normal incluir na nossa alimentação de vez em quando esse tipo de alimento, né? Mas o problema está quando isso se torna algo muito frequente, principalmente nas pessoas que já têm alguma doença crônica, que já têm uma hipertensão, diabetes, obesidade,
né, que é muito comum na população hoje. Então, isso se torna um problema quando vira uma coisa frequente. O que eu posso fazer, né, frente a esse problema, pegando aí um pouco da nossa alimentação? Alguns alimentos são ricos em triptofano, né, que é um aminoácido que é precursor da serotonina. A serotonina é responsável por gerar essa sensação de prazer no nosso cérebro. Então, fazer uso desses alimentos ricos em triptofano talvez possa ajudar nesse momento, né, quando vem essas vontades aí. Então, os alimentos ricos em triptofano são banana, leite, principalmente os seus derivados, aveia, amêndoas, algumas frutas vermelhas. Então, esses alimentos podem ajudar nessas ocasiões ou para evitar esses episódios, né? Mas é claro que a ajuda profissional, quando esses problemas de ansiedade ou de depressão estão ficando exacerbados, você está sem o controle da situação, que aquilo está afetando a sua vida, né? Não adianta eu falar desses alimentos, não adianta eu falar de alimentação. Eu preciso buscar ajuda e a gente não tem que ter medo de buscar ajuda nesses casos, né? A gente deve procurar um profissional para nos ajudar nesses momentos. Uma questão de bom senso, né, Gláucia? Tudo é um equilíbrio. Eu quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade em vir até aqui para conversar com a gente, esclarecer as dúvidas. Muito obrigada, tá bom? Eu que agradeço o convite, Luciana. Gente, a DUFG Saúde fica por aqui. Lembrando que se você tiver alguma sugestão de pauta, é só entrar em contato com a gente e se inscreva no nosso canal. Até mais!